que é interessante pensar quando a gente pensa em longevidade nesse esporte? Você fez uma live sobre isso outro dia. Então, contenção de danos é a principal delas. Hoje em dia tem alguns profissionais que estão dando uma atenção bem maior para ver como está seu coração. Através de alguns exames diferenciados, né? Até o eco com strain, que chama. Falando nisso, a gente vai trazer. Domingo que vem um médico que é só cardio, Ale. Então, um médico a parte Que legal. Porque ele vê não só o tamanho do coração, como está exercendo a contração, né? Para ver como está esse balanço todo. E ali ele faz uma intervenção para não deixar o coração piorar. Às vezes o cara está com uma deficiência cardíaca, alguma coisa ali já, com alguma patologia, só que está assintomático. Mas, E o Zambrota, cara- que na sua opinião, quais são os maiores causadores de problema cardíaco em questão de hormônios? Viscosidade alta do sangue. Sim. Finalizações excessivas para campeonato. Toda vez que você finaliza, você submete seu corpo a um estresse maior. Com certeza. E as drogas são como? Off, doses mais baixas. É. Você vai para uma competição, doses mais alta. É. Peso diminui, viscosidade do sangue aumenta, trabalho do coração aumenta. Você se submete a outras substâncias termogênicas que aumentam o Diuréticos débito também, cardíaco, diurético. Aí você começa a dar um trabalho para o coração excessivo. E cada pessoa tem uma predisposição genética. Você não sabe como vai interagir naquele ambiente. Então, quanto mais finalização o cara faz, e hoje em dia, pela obrigação da mídia de o cara estar com o corpinho legal, às vezes o cara se submete ao uso de substâncias estimulantes como Benvance, diuréticos, para ficar sempre bem postando no... Trabalhando, né? E isso aí tá ali no coração. Tal. Uma hora vai dar pau. Então o cara tá resistindo menos tempo, acho que até pela exposição à mídia excessiva. O Venvanx aumenta batimento cardíaco? É um adrenérgico, né? Tudo que é adrenérgico faz seu coração trabalhar mais rápido, né? Até a própria testosterona em si, pessoas que tomam testosterona às vezes nem dormem, tem insônia por causa disso, mas não. E hoje em dia tem muito uma dependência da trembolona, porque o pessoal endeusou a trembolona hoje em dia. A trembolona, tipo assim, se você aguentar usar a trembolona, significa sucesso no seu shape. E o grande problema é que as pessoas tentam sempre usar. Por mais que elas saibam que fazem um mal danado, elas tentam. Então é desde o cara que não compete, está usando, até o cara que compete. É como os caras falam, né, Zambrota? Os caras veem se a trembolona é boa, se dá depressão, né? É assim que é o... Se deu depressão depois, é boa? É quando tá já, você é louco. É foda. O Super até tá brincando. Ele fala, só é natural o cara que não... Quem tá usando trembolona, aí tá hormonizando. Aí tá hormonizando. Até usar trembo não tá. Engraçado. Olha, você acompanha bem o Super, né? Eu sei que ele restringiu, mas ele ainda é um cara que toma muito, né? Não toma mais tanto. Não toma mais tanto. Eu acho que tá mais maneirado. 5 gramas de texto semana não é mais muita coisa. Depende que é muito, né? Depende que é pouco. Não, mas tem vai pessoas cada que um, tomam mais hoje em dia. Tem pessoas que estão abusando mais de T3. Hoje em dia você vê que o cara controla... A dieta do cara não é a mesma. Controla com T3. Com T3. Não, ainda mais essa categoria mais leve, que é a biquíni. Por exemplo, as mulheres, o que elas se entopem de T3, elas não, às vezes não colocam hormônio, mas o que coloca de T3, isso depois dá um rebote, porque você está mexendo com o hormônio da tireoide, né? É um hormônio sintético. Todo hormônio que você usa, seu corpo vai perceber que está chegando ali, ele vai parar de produzir. Fica ocioso, o problema mesmo é diurético, cara. Diurético perto de competição. É que é o conjunto, né? Texto, diurético, estimulante. Aí começa os orais também. Mas a longo prazo, o esteroide pode causar grandes problemas, cara. Mas a curto prazo, o que faz mesmo arrebentar é o diurético. Você tá falando de uma coisa mais aguda mesmo. Aguda ali, porque o processo, o cara tá ali para ter um infarto, por exemplo. Talvez ele não teria se não usasse um diurético e junto com uma T3. Aí o cara tem um momento de estresse, gera um coágulo, um trombo ali, cara, e desencadeia todo o negócio. Por quê? Porque o cara ficou exposto a uma situação única. Mas interessante o que você falou, Zambrota, da questão do estresse, né? Como estava sendo falado aqui, quando o cara usa texto, normalmente ele já fica um pouco mais agressivo. Não vamos nem falar da drive muda, né? Mas eu vejo que a maioria dos atletas open, atletas masculinos, né, que mexem muito com testosterona, eles normalmente têm uma dificuldade de se manter calmo, né? Sim. Porque hoje em dia, assim, vamos dizer assim, o cara tem a grana, o cara só pensa no quê? Vale a pena comprar GH, os venenos, a fitoterapia, contenção de danos. Foda-se. Pô, não precisa, cara. Isso aí é perda de dinheiro. Isso é quando começar a dar problema, né, Léo? É igual seguro. Às vezes o cara compra um carro, o carro custa 100 conto, 100 mil. Pô, mas eu posso comprar aquele de 150. Mas o seguro é bem mais caro. Não, mas não faz seguro. Cara, na sorte. É a mesma coisa a contenção de danos, cara. Quando você precisa fazer a contenção de danos, é um gasto, às vezes,
que o cara não quer ter aquele gasto. Aquilo lá significa o cara poder usar mais 2 UI a mais de GH. Então, em vez do cara usar 6, o cara vai usar 8 UI de GH. E o cara não vai gastar na forma para contenção de danos. E Ale, aproveitando aqui o que a Lele perguntou, mas o que seria fazer uma contenção de danos, então? Por exemplo, você vai fazer o exame. Você está lá com o hematócrito alto. O grande problema, cara, é que o cara vai continuar usando, o cara que vai concorrer com você, mas você fazer tá com... sangria melhora hematócrito? Não, é melhorar a curto prazo. O excesso de sangria, você está estimulando o seu corpo a ficar mais esperto em produzir hematócrito. Fala, produz mais aí produz mais que está baixando, está perdendo. Entendeu? Então tem que ficar esperto com sangria. Não é bem assim também. E tacar soro também não é uma coisa interessante. Se você está com algo que está estimulando a eritropoese, cara, se está aumentando o número de hematócrito, você tem que tirar ou baixar as doses. E a pessoa está com outra pessoa do lado concorrendo que não vai baixar as doses. E o cara não está nem aí para o hematócrito, às vezes o cara não faz nem exame. Então, cara, condição de danos é algo que vai ter que ser levado a sério, mas não sei como que vai ser feito pelos atletas, se eles vão estar dispostos a estar usando ou não, cara. E, por exemplo, pensando em hipertrofia cardíaca, que a texto causa a longo prazo, como é que a gente poderia... Esse eu acho que é o grande problema, porque o hematócrito você consegue talvez reverter de uma forma aguda, o colesterol talvez você consiga reverter com a sua dieta, com alguma medicação, mas eu não consigo pensar muito numa solução para hipertrofia cardíaca. Esses dias eu estava ouvindo o Muzi falar que ele faz bastante atividade... Eu nem sei... que ele faz bastante atividade aeróbica porque ele quer melhorar a função do coração dele. Então, eu não sei se é por isso ou não, mas imaginando um cara que tenha um aumento do tamanho do coração, fazer uma atividade aeróbica, será que seria uma forma de inibir um pouco isso? Ou deixar o coração, mesmo que ele seja um pouco maior, um pouco mais eficiente, será? Sim, o pessoal faz por causa disso, né? Atividade aumenta aeróbica. A cavidade cardíaca, né? Porque assim, imagina que dizem que fazer o uso da testosterona junto com a musculação gera uma hipertrofia no ventrículo, o que diminui um pouco, né, a cavidade. Uhum. E a atividade aeróbica, por si só, teria uma tendência a aumentar o tamanho do ventrículo. É um contra o outro, vamos dizer, um compensando o outro, né? Mas não só isso, quando você tem uma pessoa com uma predisposição, a musculação e o uso das drogas acabam ganhando. Você, vamos dizer assim, você atenua um pouco esse processo. Sim. Hoje em dia, o que eles estão... Você vai trazer o cardiologista, eu acho que ele vai explicar aqui. Quando eles identificam uma certa patologia ali, estando no início, eles vão intervir com beta-bloqueadores, substâncias mais modernas, que vão deixar, vamos dizer assim, o coração menos sensível a essa alteração. Tá. E aí sim... Mas, gente, imagina uma interação de todas essas drogas dentro dessa pessoa, né? Isso. É isso que eu falo. O cara tá usando texto, o cara tá usando Deca, o cara tá usando... Na verdade, a gente tem essa interação normalmente. A gente produz... É bom salientar que a gente produz hormônios tiroidianos, sim, testosterona. Na verdade, o desbalanceamento de tudo isso e o excesso de substâncias que acabam danificando tudo. Porque a pessoa, por exemplo, seu corpo, você acordou pela manhã, você produz texto, tá no nível alto. Quando você vai dormir, está no nível mais baixo. Quando você usa hormônio, você está no drive o dia inteiro. Mas você vai dormir com o hormônio circulando alto. E não é normal. Mas é como ela disse, né, Zambrota? Se as pessoas normais, que não são atletas, elas se estimulam com muita coisa, cafeína, algumas drogas, que seja, né? Imagina um atleta, é o que eu sempre penso, um atleta, o cara que já está tomando um monte de coisa, está comendo um monte de coisa, o sangue dele já está mais viscoso, ele força mais o coração, ele treina, sempre... Algumas pessoas, eu vou te falar por experiência própria, atletas, eu olho como uma bomba relógio, você nunca sabe o que vai acontecer com o cara, entende? E não faz exame, os caras não estão nem aí, os caras só vai realmente dar um passo quando ele estiver perto de morrer, sabe? Acontecer alguma coisa que dê um susto nele, ele vai falar, não, opa, agora eu tenho que me cuidar. Eu não levo mal ao atleta assim, porque até pessoas normais, meu pai mesmo, ele não curte fazer exame. Você mas fala, eu vou fazer exame. Não, não vou pra quê? Se eu fizer exame, eu vou saber que eu tenho alguma coisa errada. Se fizer exame, acha alguma coisa, né? Ficar fazendo, eles vão achar alguma coisa. Então. Mas é um atleta profissional normalmente, né? Ele tem que ter... quem sou eu falando? Nem faz tempo que eu não faço exame, mas... Você não precisava ter falado isso. Mas tudo bem, eu sou sincero, tudo bem. Mas é algo que tem que fazer, eu vejo muita importância nisso. E também lidar como com as alterações dos exames? Você está usando substâncias que vão alterar os exames. Hoje em dia também tem isso. Que profissionais que vão olhar esses exames, eles vão olhar com... Você pega um médico que não está acostumado com aquilo, ele vai... Para de usar.
para de fazer musculação, vai morrer. vai para casa, fica dormindo. Ele não... A gente falou com o Cariani até do preconceito que os médicos têm com a galera que toma. Cariani não. Não. Caseri. O Você Caseri. misturou os papos. Não, Podia o ter. Caseri Lucas é um cara Caseri, que que a ele gente fala falou que bem é. legal dessa parte cardíaca. Foi ele- muito bacana. O programa que a gente fez com ele foi muito legal. E ele busca o que você pode, através da ciência, incorporar nesse meio, né? E ter comprovação científica do que acarreta para o usuário, né? Então eu acho bem legal ele.